Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E um detalhe, eu estava olhando, vendo os meus vídeos antigos, os reviews antigos aqui no meu canal, reviews de 2 anos, 3 anos atrás, e eu percebi que eles não são tão detalhados, que são vídeos de 15 minutos, 10 minutos, 17 minutos, e não são tão detalhados. Na época, quando eu comecei, não tinha tanta experiência assim com o YouTube. Hoje nós temos mais experiência. Então, eu estarei pegando várias obras e estarei fazendo aí um novo review. E eu gostaria de começar por essa aqui, A Espiral Hermenêutica, uma nova abordagem à interpretação bíblica, do grande erudito, que já faleceu, Grant R. Osborne. Ele era professor de grego, era professor de exegese, professor de hermenêutica, professor de Novo Testamento. O currículo dele é extenso, dispensa apresentações. Tem aquele comentário dele, exegético, daquela série que a Vida Nova está trazendo, tanto os comentários do Novo Testamento como do Antigo Testamento. E o Apocalipse, o comentário exegético do Apocalipse, é ele que faz, ele comenta. Também aquela série que a Carisma está trazendo no Novo Testamento, de comentários dispositivos, é ele que comenta também. Eu fiz o review aqui de Romanos, Hebreus e também de Atos dos Apóstolos, dessa série que a Carisma está trazendo, Então, a Carisma vai publicar aí todo o Novo Testamento, comentado por Grant R. Osborne, que não é aquele comentário exegético, porque ele escreveu um comentário para aqueles que não têm familiaridade com o texto bíblico, que têm dificuldade em ler a Bíblia, em fazer sermões, em exposições bíblicas. Então é um comentário mais simples da Carisma, tá? Mas o Osborne, ele foi um dos maiores eruditos do século passado, principalmente nessa área de exegese, de hermenêutica e por aí vai. E esse livro aqui, ele é uma referência. Esse livro é uma referência para você que quer interpretar a Bíblia de maneira coesa, coerente, consistente, porque esse livro é indicado em qualquer seminário. Todos os seminários sérios indicam esse livro aqui. Então, eu nem vou mostrar o currículo acadêmico, do Grant R. Osborne, porque vocês já conhecem. É um autor conhecido. Como eu falei aqui, ele foi professor de Novo Testamento, de exegese, de hermenêutica. Ele foi professor de grego por muitos anos, então dispensa apresentações, tá certo? Essa obra foi publicada pela Vida Nova e aqui ele vai esmiuçar. A primeira edição está aqui, ó, é de 2009. Então vai fazer aí 14 anos. Já fazem, na verdade, 14 anos que essa obra foi lançada, Então você teve aqui até agora 3 reimpressões. A primeira em 2012, a segunda em 2015 e a última reimpressão em 2018, porque essa obra vende demais. Vende demais. Como eu falei, é uma das obras que é referência na área da hermenêutica. Então aqui você tem um sumário que é gigantesco. Gigantesco. Eu não vou ler todo o sumário, porque se eu ficar só no sumário, o vídeo vai ser só explicando o sumário. Então, eu vou correr aqui. Tem aqui o sumário, abreviaturas, prefácio, segunda edição, agradecimentos. Aí ele começa com a introdução, que ele vai explicar o que ele vai tratar nesse livro aqui, o que é hermenêutica, a interpretação e o problema da distância, o problema em relação à língua, porque o Antigo Testamento, o hebraico que era falado naquela época, não é o hebraico de hoje, o hebraico moderno, então é uma língua muito antiga. O hebraico antigo já é uma língua morta, assim como o grego do Novo Testamento também. Então, para entender o Antigo Testamento, você tem que entender, conhecer o hebraico e também o Novo Testamento, conhecer o grego.
os idiomas nos quais o Antigo e Novo Testamento foram escritos. Então aqui ele vai explicar na introdução, tá? Para você se preparar para isso. No final aqui ele fala sobre a pregação expositiva, que é o sermão, é o melhor sermão que tem e também o mais difícil. O mais difícil. Que você tem que adentrar a exegese, você tem que cavar o texto para não pregar besteira, para não falar besteira. Então aqui a introdução ele vai explicar em detalhes, de maneira coesa, consistente, uma linguagem fácil de se entender, tá? Começando aqui sobre a hermenêutica e o significado pretendido, que a hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica, né? Nós temos também a hermenêutica jurídica e por aí vai. Aí ele começa aqui depois na parte 1, que é a hermenêutica geral. Quem conhece e dá aula sobre esse assunto sabe, né? Aqui, ó, parte 1, a hermenêutica geral, que é o contexto, que ele trabalha com contexto histórico, contexto lógico. Você pode pausar aí para ler. Depois vai pegar a gramática, a fixação do texto. Olha só. É uma obra detalhada sobre hermenêutica, tá? Ó, critérios internos, análise gramatical do texto. Olha só. Depois ele pega a semântica, que é falácias semânticas. Aqui ele vai esmiuçar. Falácia lexical, falácia da raiz, ou uso indevido da etimologia da palavra, que etimologia é a origem da palavra, né? Qual é a origem? Qual é a origem da palavra? E por aí vai. Olha só, a semântica. Teoria básica da semântica. Ele explica aqui, ó. Você pode ir pausando aí para ir lendo. Eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar só num sumário. Depois você tem a sintaxe. Isso aqui também é importante. Ele vai explicar. Aí ele pega Filemon, versículos 4 a 7, onde ele vai dar aqui, ó, um quadro de proposições em Filemon, que é proposição, enfim, figuras de comparação, figuras de acréscimo ou de plenitude de expressão. Então, é detalhado aqui, ó. Figuras de linguagem completas, figuras envolvendo contraste ou atenuação, figuras de associação ou relação, figuras que sublinham a dimensão pessoal, conclusão. Vai dar exemplos, vai pegar 2 exemplos aqui, o exemplo de Sofonias e o exemplo de Efésios, e vai explicar para você entender, né, sobre sintaxe. Ele continua aqui, ó, ele conclui depois aqui, ó, digressão sobre a gramática transformacional, digressão sobre a crítica retórica. Depois ele vai pegar aqui, ó. Essa é a primeira, deixa eu ver aqui. Essa é a parte 1, que é ele trabalhando aqui, ele trabalha a hermenêutica geral. Depois o pano de fundo histórico cultural, você tem que conhecer também, para não falar besteira. Aqui, ó. Aí você tem tudo. As áreas de pesquisa. Geografia, política, economia, força militar e guerra, práticas culturais, costumes religiosos. Aí dá o resumo. Depois vem fontes específicas, o material de pano de fundo. Olha só. A sociologia como uma ferramenta para interpretar as escrituras. Problemas na abordagem sociológica. Que é só no tópico pano de fundo histórico cultural. Olha só. Depois, terminando aqui a hermenêutica geral, ele vem para a parte 2, que é a análise do gênero, que ele vai trabalhar o que é gênero literário, qual é o gênero do livro que você está lendo, é carta, é epístola, é evangelho, o gênero narrativo, descritivo, que ele vai explicar para você em detalhes. Por isso que é uma obra de referência nessa área de hermenêutica. Grant Osborne
Ele partiu, mas deixou um legado maravilhoso. Então aqui, a análise do gênero. Ele começa com a lei do Antigo Testamento. Ó, o gênero narrativo. Aí ele vai explicando, ó. Olha só. O gênero narrativo. Aí chega aqui a conclusão. Ó, princípios metodológicos para estudar textos narrativos, análise estrutural, análise estilística, ó, análise redacional, análise exegética, análise teológica, contextualização, forma narrativa e sermão. Tá? Depois outro gênero poético. Aí você vai pegar Jó, você vai pegar Salmos, Cântares de Salomão. Como pregar ou fazer um sermão, um esboço, um gênero poético, a poesia, que ele vai explicar para você. Começa com Salmos, a forma da poesia hebraica, os paralelos, né? Paralelismo, tipos de poesia, cânticos de guerra, cânticos de amor, lamento, hinos ou cânticos de louvor, hinos de ação de graça, cânticos de celebração e afirmação, salmos de sabedoria e didáticos, salmos imprecatórios, poesia do Novo Testamento, teologia dos salmos, princípios hermenêuticos. Então, fantástico. Depois, outro gênero, sabedoria, que ele vai pegar Eclesiastes, vai pegar Provérbios. Ele começa com as características da sabedoria. Aí você pode pausar para ler. Provérbio, ditados, enigma, admoestação, alegoria, hinos e orações, diálogo, confissão, olha aqui, ó. Confissão, onomástica, bem-aventuranças, a sabedoria do Novo Testamento, princípios hermenêuticos, digressão, a história do ensino da sabedoria, outro gênero, profecia, o gênero profético. Ele começa a falar da natureza do papel profético, o chamado do profeta, o complexo papel do profeta, natureza da mensagem profética. Olha só, interação entre o presente e o futuro. Muitas vezes o profeta profetizava para os seus dias, acontecia aquilo que ele falou, às vezes depois da sua morte, mas essa profecia reverberava para o futuro. Ele explica aqui a natureza da mensagem profética, né? Que é a situação revelatória diferente, várias formas de proclamação profética, princípios hermenêuticos. Depois ele vai falar sobre o gênero apocalíptico. Tá? O que envolve o gênero apocalíptico. Depois, parábola. Isso aqui é interessante. Muita gente prega em parábola e prega errado. Aí ele vai falar do significado e uso das parábolas, o objetivo das parábolas, características das parábolas. Ele fala sobre concretude, concisão, pontos mais e menos importantes, repetição, conclusão final, ligação com o ouvinte, reversão de expectativa, escatologia centrada no reino, ética do reino, Deus e a salvação nas parábolas. Os princípios hermenêuticos, né? Para se interpretar a parábola, ou as parábolas, digressão, a história da interpretação, outro gênero, epístola. Maravilhoso. Então, tudo que você precisa saber sobre hermenêutica, ele vai falar aqui, de uma linguagem clara, coesa, acadêmica, consistente, que até aquele ou aqueles que nunca tiveram, nunca estudaram sobre hermenêutica, vai conseguir entender. Depois ele vai pegar aqui o Antigo Testamento no Novo Testamento, como interpretar o Antigo Testamento no Novo Testamento, está aqui, ó. Cânon, padrões exegéticos judaicos. Olha só, técnicas de apropriação, a tipologia, a alegoria. Olha só. Significado no contexto do Novo Testamento, tendências no uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Vai pegar Mateus, João, Atos, Paulo, Hebreus e Apocalipse. Aí ele conclui. Concluindo, vem a parte 3, que é a hermenêutica aplicada. Tá? Hermenêutica aplicada. Ele começa com a teologia bíblica. Relação com outras disciplinas. Olha só. Você tem a teologia bíblica e exegese, teologia bíblica
e teologia histórica, teologia bíblica e teologia sistemática, teologia bíblica e teologia homilética. Lembrando que a homilética é a arte da pregação, né? Pregar como pregar, elaborar sermão e por aí vai. Aí depois ele pega aqui, ó, áreas com problemas específicos. Olha só. Deixa eu correr porque já estamos aqui com 15 minutos, né? Olha aí. Ele conclui, aí começa a teologia sistemática. Teologia sistemática. Depois ele vai pegar a homilética. Homilética 1. Contextualização. Depois ele vai pegar a homilética 2, o sermão. Tá? Que ele vai explicar como elaborar o sermão, como fazer o sermão. Para você não fazer aí besteira, né? Olha tanto de coisa aqui sobre homilética, né? Homilética 2, o sermão. Você pode estar pausando aí para estar lendo. Olha só. Ele termina aqui com pregação narrativa, estilo da apresentação, retórica e locução. Depois ele começa aqui, ó, para os apêndices. Apêndice 1. O problema do significado, as questões. O problema do leitor e do texto. Olha só. Continua aqui, ó. Depois o apêndice 2 ele termina. O problema do significado. Problema do significado, chegando a uma solução. Tem textos que é complicados. Aí você tem que recorrer a outros textos. Estudar bem o texto para entender o que o autor queria dizer. Aqui, ó. Teoria das probabilidades, realismo crítico. Depois você vem para a bibliografia, o índice temático e índice de textos bíblicos e outros escritos antigos. Esse índice aqui temático, ó, deixa eu pegar lá a página 650, mas antes de ir para essa página, o total de páginas dessa obra são de 767 páginas. 767 páginas. Vamos lá. 750. Cadê? Aqui, o índice temático. Você vai pegar aqui, ó, tá em ordem alfabética. Deixa eu pegar aqui um tema. Alegoria. Quero ler sobre alegoria. Aí você vai nas páginas aqui, ó, 373 e 374, 378, 379 e 420. Deixa eu pegar aqui outro rapidamente para você entender. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você vai nas páginas 412 a 439. Depois você vai pegar aqui, ó. Deixa eu pegar outra. Deixa eu pegar outra aqui. Vamos lá. Costumes familiares. Cadê? Aqui, ó. Letra H. Homilética. Página 530, 597. E por aí vai. Então você vem aqui no índice temático. Tem uns assuntos aqui que ele aborda. Você procura o assunto e vai lá na página que está indicando aqui. Tá certo? Então é maravilhoso. Deixa eu pegar aqui uma pequena parte para nós lermos aqui rapidamente.
Deixa eu pegar aqui sobre o sermão, né? Cadê? É sobre o sermão? Aqui, ó, teologia sistemática. Pegar homilética. Vamos lá. Aqui, o 2. O sermão. Ele começa com o lugar do Espírito Santo. Página 561. Vamos lá. 561. Aqui, ó. Homilética 2. O sermão. Ele começa com a introdução ao assunto. Introdução. Depois ele vai falar do lugar do Espírito Santo. Que o sermão, você vai pregar, mas se o Espírito Santo não te capacitar, você faz sua parte. Você estuda, você ora, você prepara e você vai pregar. Mas sem o Espírito Santo, você está morto. Olha aqui, ó. Ele começa falando, há uma teologia da contextualização, pois esse aspecto do estudo bíblico também deve ser controlado pelo poder de Deus. O Espírito Santo estava por trás dos livros bíblicos e levou os discípulos a reproduzir os aspectos da vida de Cristo que Deus sabia serem necessários diante das necessidades da igreja. Só o Espírito Santo pode capacitar o pregador de forma que sua mensagem exemplifique não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas antes demonstre o poder do Espírito de Deus. Aí ele cita as palavras de Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que Paulo chegou lá em Corinto e não pregou filosofia, não usou de artifícios retóricos, não. Pregou a mensagem da cruz. Aí ele continua falando aqui, ele vai citar Charles Spurgeon. Charles Spurgeon pregou um famoso sermão intitulado O Espírito Santo e o Nosso Ministério, em 1877. Sua tese básica era que o nosso próprio ministério depende para a sua viabilidade e poder da presença do Espírito Santo, que dá conhecimento e sabedoria para quem o busca. O Espírito Santo unge as palavras do pregador. Oh, quão gloriosamente um homem fala quando seus lábios são empolados com a brasa viva do altar. Olha só que frase maravilhosa, né? Sentindo o poder ardente da verdade, não só em seu íntimo, mas nos próprios lábios com que ele fala. O sermão deve ser forjado em um espírito de dependência e devoção, para que a força possa ser do espírito antes que da carne. Os efeitos do evangelho são inteiramente o resultado do espírito e não da nossa habilidade. Finalmente, Spurgeon discute os meios pelos quais nós perdemos essa essência tão necessária. Olha só. Então, ele começa esse tópico aqui sobre homilética, né? A homilética 2, que é o sermão, preparo do sermão, com o Espírito Santo. Você pode estudar, você pode ser teólogo, você pode ser o que for. Mas se o Espírito Santo não levar as palavras que saem da sua boca ao coração do pecador, ao coração do crente, não resolve nada. Não resolve nada. Então, a importância do Espírito Santo. Depois ele vai falar sobre a experiência, uma experiência devocional. Tá? O pregador, aquele que prega, aquele que estuda, não pode ser um frio, gelado. Ele tem que ter o seu devocional com Deus, que envolve oração, meditação, leitura. Ele explica aqui. Depois, ele vai trabalhar uma teologia bíblica da pregação. A pregação tem que ser bíblica, tem que ser cristocêntrica, e o pregador não pode falar dele. O pregador tem que pregar aquilo que Cristo manda, e o que ele manda está na Escritura. Tudo que nós precisamos está na Escritura. Não precisamos criar nada, inventar nada. Então ele fala aqui de uma teologia bíblica da pregação. Por que eu peguei esse ponto aqui sobre homilética? Porque a hermenêutica é isso. Tá? Depois de você conhecer, estudar todos os pontos da hermenêutica, você vai chegar aqui na pregação.
Você vai sair da teoria e vai para a prática. Vai para a prática. Ele vai citar aqui muitos textos bíblicos, né, sobre a teoria ou sobre a teologia bíblica da pregação. Não dá para ler por causa do tempo. Maravilhoso. Aí ele vai falar aqui, ó. Richard Richards lamenta que a pregação tenha sido excluída da teologia e que a teologia tenha sido excluída da pregação. Um está conectado com o outro. Um está conectado com o outro. O resultado disso é uma falta de substância, uma incoerência, uma irrelevância e uma perda de autoridade na pregação moderna. Entretanto, supõe-se que a teologia é a mediadora entre a exegese e a pregação. E por meio do sermão, ela é concretizada na vida das pessoas ao estabelecer um diálogo com elas. Ao mesmo tempo, porém, a pregação traz vida à teologia e lhe dá seu caráter querigmático. Gale O'Day desenvolve essa teologia ao longo de 4 linhas. Primeira, como uma palavra de esperança proclamada em um tempo de medo, como no oráculo profético, não temas, e nos hinos de lamento do Antigo Testamento, em que Deus fala e transforma desespero em esperança, resultando em uma recusa em permitir que o medo governe o povo de Deus. Segunda, as promessas de Deus foram pregadas no meio do exílio, quando o povo temia que não tivesse futuro. O povo foi chamado à fé no Deus da salvação. Terceira, essa mensagem continuou na pregação da igreja como no discurso de despedida, quando Jesus proclamou uma nova paz em meio a tempos de tribulação. Quarto, para O'Day, a pregação é primariamente um oráculo de salvação, anunciando o não temas de Deus, oferecendo esperança para o mundo em desespero. Paul Wilson pergunta como essa dinâmica teológica pode ser desempenhada no momento da pregação. Ele começa com o princípio da limitação, que o foco deve ser sobre umas poucas doutrinas-chave ou nucleares que fluem do material. Depois ele aconselha o movimento do sermão, passando pelos estágios de desenvolvimento da doutrina, mostrando sua relevância para a vida do povo. Por fim, deve-se assegurar que os pontos teológicos fluam do texto. Aí ele vai, ó, do texto ao sermão, da preparação ao sermão. Maravilhoso. Então ele vai te dando todas as bases. Mesmo que você não consiga ou nunca fez um curso de homilética, lendo as informações que o Osborne passa aqui, você vai aprender a pregar, aprender a elaborar, a fazer um sermão, elaborar o sermão de maneira correta, tá? De maneira correta. Do texto ao sermão, princípios que determinam a aplicação, porque não é só você preparar o sermão, não é só tem que orar, tem que depender do Espírito Santo, isso aí é sine qua non, mas você tem que aplicar. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Maravilhoso, né? Lembrando que sempre ele vai citar aqui, ó, né? Não vai citar em todas as páginas, mas a maioria das páginas ele vai citar notas de rodapé. Só porque aqui é grande. Ó. Princípios que determinam a aplicação. Olha só. Depois, métodos práticos de aplicação do texto. Aí ele vai para a prática. Métodos práticos de aplicação do texto. Ele vai falar sobre focando as reivindicações da verdade. Sugestão de métodos e meios para o pregador. Olha só aqui. Vai dar aqui, entregar mastigadinho para você não falar besteira. Persuasão e motivação. Qual é a forma correta, né? Ele vai te dar a forma correta de se comunicar, a forma de falar. Aí ele termina aqui, ó, conclusão. Tá? Na conclusão ele vai te dar, ó, nível 1, significado e interpretação. Ele vai te dar aqui, ó, olha o todo. Olha todo o contexto, tá? Olhe todo o contexto
do livro, do texto que você vai ler, do capítulo. Depois, preste atenção no gênero. Qual é o gênero? Qual é o gênero do livro que você vai pregar? Qual o texto? É poético? É narrativo? É um evangelho? É uma epístola? Verifique a gramática, semântica e sintaxe. Maravilhoso, né? Quarto, verifique o pano de fundo histórico e cultural, tá? Do livro, do texto. Preste atenção à analogia escritura. Sexto, estude a interpretação da passagem por toda a história da igreja. O que os teólogos antigos falaram sobre aquele texto. Não você pode acabar inventando loucuras aí. Não faça isso. Esse é o nível 1. Então, na conclusão, ele te dá o nível 1, significado e interpretação. O nível 2, interpretação, relevância, tá? Interpretação e relevância. Como você vai interpretar o texto? Aí ele vai te dar os passos. Observe quando o argumento é ancorado em revelação anterior. Segundo, determine as circunstâncias em um princípio teológico ou ético subjacente. Terceiro, determine se o ensino transcende as preferências culturais da época. Quarto, determine se o ensino é primeiramente cultural ou teológico moral em essência. Quinto, reconheça que o conteúdo supracultural da escritura é eterno e universal e não pode ser alterado. Tá? Maravilhoso. A mensagem é atemporal. Nível 3. Contextualização e aplicação. Olha só. Você começa aqui no nível 1, o significado e interpretação. Nível 2, interpretação e relevância. Nível 3 agora é a contextualização e aplicação do texto, da mensagem. Ele vai te dar, primeiro ponto. Acrescentemos à nossa exegese da palavra uma exegese de nosso mundo. Permita que a palavra encontre o mundo. Terceiro, preste atenção no ensino escriturístico. Preste atenção no ensino escriturístico a respeito do fim escatológico dessa era. Quarto, atente para a prioridade da autoridade. Quinto, por fim, entenda a necessidade da praxis. Praxis é a prática, tá? A praxis. 4. Preparando o sermão. Como você deve preparar? Aí ele vem aqui, digressão sobre preparação de sermões. Outro ponto. Aí desenvolva uma declaração ou tese, né? Maravilhoso, gente. Aqui ele vai te dar um exemplo do que ele está falando. Aqui, Os detalhes do texto ou pontos principais do sermão desenvolverão concretamente aspectos dessa declaração, a tese, né? Cada ponto principal será uma parte do todo maior, como um pedaço de uma pizza. Aqui está a figura, né? Aqui, figura 18, as partes de um sermão sobre Efésios, capítulo 3, do 16 ao 19. Aí você tem aqui, primeira parte, pedido a Deus por poder. Capítulo 3, versículo 16 e 17, parte A. Segundo, pedido a Deus por discernimento. 17, parte B. A 19, parte A. Terceiro, pedido a Deus por plenitude. Versículo 19, parte B. Aqui você tem, primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. É bem detalhadinho, bem explicado. Estou correndo aqui por causa do tempo, tá? Não vai ficar muito grande o vídeo. Depois, faça o esboço do sermão. Tá? Faça o esboço do sermão. Você prepara o sermão, faz o esboço do sermão, divida ele em partes ali. Eu faço muito isso, sermão expositivo, né? Mas você que prega tematicamente, textualmente, faça isso para não se complicar na mensagem.
Aqui, ó, faça o esboço do sermão. Ele vai explicar. Aí ele vai pegar o mesmo texto aqui, ó, de Efésios 3, 16 a 19, tá? Aqui, ó. O esboço exegético técnico é reformulado para comunicar a mensagem dinâmica do texto. O objetivo é falar a mensagem original para as necessidades de nossos dias, aplicar para os nossos dias. Portanto, trata-se de uma contextualização consciente do texto. Por exemplo, os 3 pontos de Efésios 3, do 16 ao 19, poderiam ser reformulados da seguinte forma: pedido a Deus por poder, pedido a Deus por discernimento, pedido a Deus por plenitude. Isso aqui já é um sermão pronto para você, né? E mão beijada para você que o Osborne está te dando sobre Efésios. E aqui é expositivo, né? Então você pega os versículos, você divide os versículos e você coloca o tema. Ele continua explicando aqui, ó. Ele vai te dar, ó, reformule o corpo do sermão, prepara a introdução e conclusão. Você vai preparar a introdução e a conclusão do sermão. Sermão sem conclusão e sem introdução não é sermão. Digressão sobre estilo, a pregação narrativa, o que é usando o gênero narrativo, né? Estilo da apresentação. Estilo da apresentação. Como você deve se apresentar, né? Ó, algumas das qualidades sempre presentes em um bom estilo incluem a clareza, você tem que ser claro naquilo que você está falando, energia e vigor, uma linguagem vívida, e que o povo entenda o que você está falando. 4, fluência e elegância. Tá? 5, transições fortes. Ó, transições fortes ajudam a congregação a saber aonde você quer chegar e entender o desenvolvimento lógico dos pontos do sermão. Maravilhoso. Ele cita o Papa da pregação expositiva, né? Assim que ele é conhecido. Já faleceu, o Randall Robinson. Eu tenho um livro dele aqui sobre sermões expositivos. Depois eu posso fazer um review dessa obra para você. Tem muita obra aqui que eu tenho que fazer o review. Bastante obras. Ele vai falar sobre retórica, né? A arte do convencimento. Retórica e elocução. A postura do pregador, a modulação tonal e a variação no volume da voz. Tem gente que pega o microfone e fica falando que nem doido, louco, gritando. Ninguém, ali não tem louco ali não é hospício, ali é uma igreja. Comece devagar, tá? Há pontos na mensagem que você vai, a sua voz, você vai não forçar a voz, mas falar um pouco mais alto. Enfim, que é interessante, retórica e locução. Terceiro, os gestos devem ser diretos e enfáticos. Lembrando que o corpo fala, as suas mãos falam, tá? O jeito seu fala, o corpo fala. O contato visual e a expressão facial devem também ser diretos e apropriados ao humor no que se diz. Maravilhoso, né? O quarto ponto. E aqui ele termina, né? Termina na página 597. Então é um maravilhoso, né? Aí ele começa aqui, ó, o final, o apêndice 1, que é o problema do significado às questões. Por isso que o nome do livro é uma espiral. Você começa de baixo para cima, né? Uma espiral. Ela começa pequena e ela vai crescendo, né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Por isso que ele colocou o nome desse livro, A Espiral Hermenêutica. Então, é um livro maravilhoso. Só peguei só esse ponto sobre o sermão, mas todos os capítulos, todas as partes, ele trabalha assim, de maneira clara, coesa, consistente, coerente, uma linguagem fácil para você entender. Então é uma obra tanto para eruditos, para a gente que já conhece tudo isso, já dá aula, enfim, tem experiência, como aqueles também que não têm nenhuma experiência, não sabem nada sobre a hermenêutica, a exegese e por aí vai. E se vocês gostaram desse
de mais uma dica, uma super dica. Deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações quando chegar um vídeo aqui no nosso canal, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.